Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Estes que estão vestidos de vestes brancas. Diz o seguinte: e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Apocalipse 7, 13. A pergunta feita a João parece ser feita a toda a igreja nos dias de hoje. Sabendo que o arrebatamento pré-tribulacionista está sendo desafiado, podemos usar esta pergunta para nos ajudar a elucidar essa questão. Nesse caso, cabe uma pergunta: as vestes brancas representam o corpo incorruptível que receberemos? Bom, essas pessoas aqui nós veremos, elas morreram durante a grande tribulação. Isso vai ser dito claramente pelo anjo. Nesse momento, será que elas já estão com corpos incorruptíveis? Prossegue o comentário. Se sim, significa que eles já ressuscitaram e, estando na primeira metade da grande tribulação, eles teriam sido arrebatados. As vestes brancas não representam o corpo incorruptível, pois é dito que as vestes foram branqueadas no sangue do Cordeiro, ou seja, conquistaram essas vestes durante as suas vidas, né? Elas foram martirizadas, é o que vai ser dito mais à tarde, mais à frente. Essa multidão é formada de cristãos que não foram arrebatados, mas ficaram na grande tribulação, considerando o momento que eles estão falando ali, exaltando a Deus, estão vestidos de vestes brancas, eles estão durante a grande tribulação. Logo, significa que eles não foram arrebatados. E o anjo vai dar a resposta bem clara no versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esse versículo de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, é o versículo que dá nome a esse evento, né, que nós acreditamos que dura 7 anos, porque é a última das 70 semanas de Daniel, já que houve uma interrupção entre a semana 69 e 70, isso é evidente, né? Muitos defendem que não houve essa interrupção, mas aí a palavra de Deus não teria se cumprido para com Israel, mas a palavra de Deus vai se cumprir para com Israel, né? Aqueles sinais do fim, aqueles sinais da conversão de Israel vão ocorrer, será dado fim aos pecados de Israel, mas como eles rejeitaram o Messias na semana 69, restou uma semana. Essa uma semana, semana de anos, 7 anos, ela é aqui no Apocalipse chamada de grande tribulação. E podemos comparar com a história da humanidade, a história do cristianismo, tudo que os cristãos sofreram. Eu digo o seguinte, a população atual, eles não estão preparados para sofrer o que os cristãos primitivos sofriam, né? Surgiu ordem dizendo, olha, se não adorar, no caso lá no Império Romano, a Júpiter, você vai ser queimado vivo. Nós sabemos, desde o ano 95, naquela primeira perseguição religiosa, sem contar a de Nero, nós sabemos que muitos cristãos, até muitos pastores, adoraram a Júpiter. Nesses últimos dias aqui, nesses dias da grande tribulação, certamente muitos que ficarem aí na grande tribulação, que tiverem até conhecimento da verdade, porque hoje estão vendo os movimentos no mundo sobre a construção do templo de Jerusalém. Nós vamos falar da construção do templo e em que ele implica no arrebatamento, se o templo tem que ser construído antes ou se pode ser construído depois, mas esses são sinais vivos. Inclusive na última Rosh Hashanah do ano 2020, teve mais de um rabino, alguns rabinos conceituados, que chegaram a dizer, essa é a última Rosh Hashanah que nós passamos sem o Messias. Eles garantem que nesse ano judaico, que começou na Rosh Hashanah em setembro de
2020 vai terminar na Rosh Hashanah de setembro de 2021, que o Messias aparece nesse momento. Nós sabemos quem é esse Messias, pela profecia é o anticristo, mas eles aguardam esse Messias. O comentário diz: a expressão grande tribulação só aparece neste versículo em todo o Apocalipse, na verdade em todo o Novo Testamento. No sermão profético, Jesus falou em grande aflição, é claro que são sinônimos, né? Estamos falando do mesmo momento profético, do mesmo momento escatológico. Podemos afirmar que este texto deu origem ao nome grande tribulação para representar um intervalo de 7 anos entre a primeira e a segunda parte da segunda vinda de Cristo, também denominado de arrebatamento, primeira parte, e vinda em glória, segunda parte. Então, a segunda vinda de Cristo, nós defendemos que ela se divide em duas partes, né? A primeira parte de forma invisível para arrebatar a sua igreja, e a segunda parte no fim da grande tribulação, para salvar Israel do anticristo. Prosseguindo no comentário. Quando foi aberto o 5º selo, João viu debaixo do altar do incenso almas de um primeiro grupo de cristãos mortos durante a grande tribulação. Essas almas clamaram para que Deus vingasse o sangue deles sobre a terra, ou seja, acabasse com o reino do anticristo. Mas Deus ordenou que elas repousassem, pois havia mais um segundo grupo de cristãos a ser morto. O segundo grupo é retratado neste versículo, onde eles se juntam ao primeiro grupo, aguardando a ressurreição que ocorrerá no fim da grande tribulação e início do milênio. Então, considerando que esse momento aqui seria o fim da primeira parte da grande tribulação, lembrando que a grande tribulação se divide em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, o primeiro 3 anos e meio, ele está terminando aqui no 6º selo. Isso é uma evidência, parece ser assim, tá ok? E o início, né, da segunda parte nós veremos provavelmente quando for aberto o 7º selo e começarem as 7 trombetas.